vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Mais um sabadão aí pra gente contar relato. E o relato de hoje é pesado. Como vocês viram que eu tava anunciando, o relato de hoje fala sobre pacto com o diabo. Esse relato é verídico e o rapaz mandou para um amigo meu do canal Julgamento Sobrenatural. E o próprio rapaz mandou para esse dono do canal. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, também se inscreva no canal Julgamento Sobrenatural. E se você estiver gostando do meu canal também, do conteúdo, se inscreva e dá o like. E se quiser receber mais relato, assine o sininho de notificação. Então, vamos começar com o nosso relato de hoje? O título é Pacto com o Diabo. E essa história é verídica. Olá, meu nome é Marcos, tenho 49 anos, sou morador da cidade de Bauru, SP. Gostaria, através deste espaço que me foi concedido, relatar uma experiência de vida na qual gostaria de compartilhar com todos, principalmente para quem pensa em fazer um pacto com o demônio. Para quem imagina que o demônio é alguma criatura assustadora ou tem uma aparência apavorante, está enganado. Nos 3 encontros que, iludido, tive com ele, pude observar e ter a falsa impressão de estar lidando com uma pessoa extremamente educada, elegante e bonita. Nasci em uma família humilde, mas sempre tive o sonho de ter grana e me tornar milionário. Quando tinha 18 anos, se você não fosse um garoto bonito, dificilmente conseguiria arranjar namorada bonita. Pobre seria ainda pior. Na fissura de me tornar alguém rico e importante, resolvi fazer um pacto com o diabo quando tinha 19 anos. À meia-noite, criei coragem e fui até uma encruzilhada em meio a um canavial e evoquei Satanás por 3 vezes. Esperei e nada. Repeti novamente o ato por mais 2 vezes. Esperei e nada. Então desisti e fui embora para casa. Passando 3 dias, fui a um barzinho bem conhecido aqui da cidade, que não colocarei nome para preservar o local. Lá estava eu com os meus amigos sentado em uma mesa que dava de frente para a rua, quando de repente chega um sedã de luxo. Para bem à nossa frente dele, desce um homem aparentando ter uns 30 anos, bem vestido, com traje preto. Parecia aqueles gangsters de filmes do Al Capone. Cabelos loiros, olhos azuis e muito educado. Sentou-se ao nosso lado e ali ficou bebendo uísque até a hora em que fomos embora. Eu trabalhava de ajudante geral em uma fábrica de baterias e no outro dia cedo, logo que cheguei no trabalho, o mesmo homem da noite anterior adentrou no setor em que eu estava trabalhando e veio em minha direção. Seu olhar era tão penetrante que quase me hipnotizava. Chegou bem próximo e disse: "Olá, Marcos, estamos aqui, ouvimos o teu clamor." Fiquei sem entender nada. Então perguntei: "Nós quem? Clamor?" Para minha surpresa, ele deu um sorriso e, colocando as mãos em meus ombros, sussurrou em meu ouvido: "Estaremos às 18 horas esperando por você." E foi embora. Trabalhei o dia todo meio sem saber o que estava se passando, até que resolvi perguntar quem era aquele homem. No entanto, ninguém o tinha visto, nem sabia de quem eu estava falando. Então caiu a ficha. Lembrei do pacto. Será? Pensava eu. Será mesmo o demônio? Eu saía do trabalho sempre às 17h45 e no caminho para o ponto de ônibus, o mesmo sedã da noite anterior parou do meu lado, abriu a porta lateral traseira e pude ver ao olhar para dentro do veículo o mesmo homem que me abordara na minha sessão de trabalho. Homem este que ninguém conhecia ou tinha visto, mas ele estava lá. Rapidamente olhei para o relógio e era exatamente 18 horas como ele mesmo tinha marcado. Explicar o sentimento que senti naquela hora é difícil, porque nem eu mesma acreditava que aquele sujeito pudesse ser o demônio. Era uma mistura de dúvida, medo e curiosidade, mas como que seduzido pelo convite resolvi adentrar no carro. Uma vez dentro do carro, o silêncio tomou conta do ambiente, até que resolvi perguntar quem era ele e o que ele queria comigo. A resposta foi: "Somos muitos. O que queremos? Queremos que você se junte a nós."
Eu disse: muitos? Como assim? E como poderia me juntar a você? E ele respondeu: este corpo é apenas um intermediador entre nós e você, pois somos uma legião. Eu e meus irmãos queremos que você se junte a nós na servidão do nosso querido mestre Lúcifer, e em troca receberá todas as riquezas e gozará de todos os prazeres da terra enquanto estiver encarnado. Fiquei completamente anestesiado, pois queria sim fazer um pacto em troca de dinheiro, riqueza e mulheres. Mas quando vi que isso era realmente possível e que eu poderia estar negociando com uma legião de demônios a minha própria alma, confesso que me deu medo. E este medo me fez perguntar a ele: e Deus? Pois se você existe, obviamente que Deus também existe. E se eu der a minha alma para você? Como fico com Deus? Quando eu morrer, vou realmente para o inferno queimar eternamente? E ele me respondeu dando muitas risadas, meio que achando graça da minha ignorância em relação ao que era desconhecido para mim. Mas parecia que eu tinha feito uma piada. Assim ele respondeu: Marcos, a que Deus você se refere? Ao grande rival do nosso mestre Lúcifer? Fique calmo e relaxe, pois tudo não passa de um grande jogo de xadrez. Lúcifer, o grande arquiteto, somente deseja o bem, a felicidade e o gozo pelo que é bom para os humanos. Seu rival, o outro Deus, é quem é mau. Utiliza de tragédias e miséria para conseguir seguidores. Foi capaz de mutilar seu próprio filho simplesmente para angariar fiéis. E quanto ao fogo eterno, o inferno não passa de mais uma tática que ele usa para amedrontar seus rivais e inimigos. Sem palavras, apenas olhei novamente para ele e disse: o que quer que eu faça? Ele somente me olhou e me deu uma pasta preta, daquelas executivas com uns adornos amarelos brilhantes, e me disse para ir aproveitar o resto da semana, mas pediu para que eu só abrisse a pasta somente em casa. Fiz como ele pediu. Desci do carro e fui para casa. Chegando lá, minha curiosidade era extrema. Eu já não me continha. Fui correndo abrir a pasta e, para minha surpresa, a pasta estava completamente lotada de dinheiro e um envelope grande. Dentro dele, um papel grosso, meio texturizado, de cor amarronzada, e tinha um cheiro ruim, parecia cheiro de algo estragado, tipo carne, sabe? Mas não muito forte, o cheiro era sutil, somente colocando bem próximo do nariz para conseguir sentir. Na época, se comparássemos com o dinheiro de hoje, a quantia de dinheiro que havia no interior da maleta equivalia a mais ou menos uns 500 mil reais. Guardei o envelope com papel estranho e fui para a balada. Aquela noite eu era patrão. Tava cheio de grana, me sentindo o máximo, saí com os meus amigos, bebemos, dançamos e mais tarde fomos a uma boate. Fechamos a casa e a orgia rolou solta. Sexo, bebidas, muitas mulheres, passamos a noite na gandaia. Passados alguns dias, eu já de carro novo, casa nova, vivendo uma vida de luxo, imaginando que já teria feito o pacto com o diabo, só aguardando o que mais ele iria me dar de bom. Mas, para minha surpresa, o pacto ainda não tinha se consumado. Naquele dia, por volta da meia-noite, estava eu deitado, vendo um filme em minha cama, com as luzes apagadas, quando de repente vi uma pessoa em pé, uma mulher, parada bem na porta do meu quarto. Só dava para ver a sua silhueta devido à luminosidade do aparelho de TV. Ele só conseguia ver a silhueta de uma mulher. Tão grande foi o susto que quase tive uma parada cardíaca. Trêmulo de medo pelo fato de ser pego de surpresa por alguém que teria aparecido no ar como se fosse um fantasma, criei coragem e acendi a luz. E olhei para a mulher, que por sinal era linda, sorridente e muito sexy. Mas quando eu estava mais calma, eu perguntei: quem é você? Ela me respondeu com uma voz suave e muito atraente: sou a administradora do seu contrato, mas pode me chamar de Empusa. Estranhei o nome, mas nem perguntei nada. Ela me pediu para pegar o envelope com o papel de cheiro ruim, que estava na pasta juntamente com o dinheiro.
Não pensei duas vezes. Peguei o envelope, entreguei a ela, ela pegou o papel que estava dentro e colocou sobre meu criado mudo e foi se aproximando de mim. Ela era alta, pele branca, cabelos lisos bem pretos, olhos pretos e uma cintura de dar água na boca. Muitíssimo cheirosa, pernas bem torneadas e rígidas. Vestia um vestido de gala, de festa, longo, vermelho com detalhes brilhantes. Se aproximou de mim e começou a me beijar, e eu, quase que hipnotizado e seduzido por um desejo inexplicável e ao mesmo tempo ainda com medo, me entreguei e me deixei seduzir. Fizemos coisas que jamais imaginei que fosse possível de se fazer na cama. Experimentei sensações indescritíveis e aquela noite experimentei o mais extraordinário sexo e orgasmo da minha vida. Passamos a noite juntos e logo de manhã bem cedo, por volta das 6 horas, escutei o interfone tocar e acordei. Ela já estava de pé, toda linda e pronta para sair. O mais curioso e interessante é que com roupas totalmente diferentes das que ela veio. Sem noção de onde ela havia conseguido as roupas, mais curioso, procurei pelo vestido vermelho e não encontrei. Ela me olhou e disse: "Não vai atender a porta?" Aí eu fui ver quem estava a me acordar àquela hora e o que queria. Quando abri a porta, um homem de uns 2 metros de altura, aparentando uns 20 anos e bem vestido, logo foi adentrando a casa fora e se sentando em meu sofá. Era tanta informação para o meu cérebro que eu nem perguntava mais nada, só esperava acontecer. E lá do quarto veio a jovem Pusa em minha direção. Pegou minha mão direita e começou a chupar o meu dedo indicador. Era bem excitante, até que olhei para baixo e percebi que seus pés estavam diferentes. Pareciam feitos de ouro e tinham formato do pé de um cavalo ou uma égua. Me assustei, mas não tive tempo para me afastar dela. Foi muito rápido. Ela mordeu meu dedo, fazendo um corte profundo com o dente, que naquele momento também tinha se transformado, que parecia dentes afiados de tubarões. Logo o sangue começou a sair e ela passou em meu peito do lado esquerdo, pois eu ainda estava sem camisa, só de bermuda. Ela fez um sinal parecido com uma cruz de cabeça para baixo no meu peito com meu próprio sangue. E neste momento, o homem que estava sentado no sofá se levantou e o papel que eu citei anteriormente já estava com ele. Ele veio em minha direção e me pediu para que eu escrevesse com meu próprio sangue o seguinte: "Eu, Marcos, me entrego a Lúcifer, Deus eterno das coisas do mundo, Senhor da alegria e dos prazeres, e renego a meu rival. Deixo a minha alma e o meu Senhor. Lúcifer, calma aí, gente. Renego meu rival. Deixo minha alma e o meu ser em glória e honra, poder de Lúcifer. Renego a criação e as doutrinas do meu rival e tudo que vier dele. Sou a partir de hoje filho amado e propriedade do meu Senhor Lúcifer, e abomino tudo que for pertencente ao grande inimigo e rival de Satanás." Ou seja, ele estava falando que abria mão de exatamente tudo que vinha de Deus. Dei uma titubeada, mas não conseguiria mais viver sem o conforto e o dinheiro. Do dinheiro e cedi à tentação. Acho que ele quis dizer isso. Feito isso, senti no meu peito que aquele momento, sim, foi o momento derradeiro em que estaria entregando minha vida em um pacto com o diabo. Continuando o relato anterior, feito como havia me pedido, escrevi e assinei o contrato. E assim que entreguei ao homem que estava parado de pé na minha frente, senti o âmago no meu ser que tinha feito algo maligno, do qual eu poderia me arrepender mais tarde. O desejo e a vontade de ser rico e poderoso me consumia a ponto de não raciocinar direito. Então me entreguei aos sentimentos da luxúria, vaidade, ambição, poder. E quando pensei em dizer algo, aquele homem me olhava profundamente nos olhos,
Sorri e foi embora, me deixando extasiado. Não conseguia nem me mexer. Até hoje não consigo entender o que aconteceu comigo, pois queria falar, mas não podia. Queria me mexer, mas não conseguia. Enfim, fiquei paralisado diante da situação, sem ter qualquer reação. No entanto, meu cérebro fervia com inúmeras perguntas e dúvidas, questionamentos inexplicáveis. Assim que ele saiu pela porta, eu olhei para o lado tentando ver onde estaria a jovem Cusa, que tinha passado a noite toda comigo, mas ela já não estava mais ali. Tinha desaparecido como se tivesse evaporado no ar. Foi então que comecei a sentir meu corpo novamente a voltar a si. Percebi naquele momento que aquele homem era o próprio Satanás. Passaram-se os dias e minha vida caiu na rotina. Até que um belo dia, passado mais ou menos uns 40 dias depois do ocorrido, recebi um telefonema de uma multinacional, onde fui convocado para uma entrevista. Pelo telefone, deixaram bem claro que era do meu interesse e que eu deveria comparecer, pois se tratava de um acordo que eu tinha feito recentemente e era imprescindível que eu fosse. Claro que liguei os fatos e fui até lá saber do que se tratava. Quando cheguei no local, na empresa, já fui logo bem atendido pela recepcionista, que me levou a uma sala de reunião onde havia uma mesa arredondada e ovalada, enorme, e umas 20 cadeiras em volta dela. Cada cadeira tinha um homem sentado, exceto em uma que estava reservada para mim. Eles se dirigiam à minha pessoa pelo meu nome e me tratavam como se me conhecessem há vários anos. No entanto, eu nunca tinha visto nenhuma daquelas pessoas em toda a minha vida. O homem que estava na base da mesa se levantou e disse: Marcos, sente-se, agora você é da família. E nesta família cuidamos um dos outros. Me sentei e perguntei do que se tratava tudo aquilo. Aí fui informado por eles, através de uma longa conversa, que aquela multinacional era como um hobby. Para eles terem motivos para se reunirem quando quisessem. Esta multinacional talvez seja uma das maiores empresas do mundo, e ali estava eu, leigo, viajando em meio a inúmeras informações de um mundo novo, este que eu nem imaginava existir. Todos eram muito educados e me deram um cartão de conta corrente já no meu nome e um extrato com a informação de que naquela conta tinha um equivalente a 5 milhões de reais depositados em meu nome. Meio sem entender, não consegui me segurar e perguntei: isso é o pagamento pelo pacto que eu fiz dias atrás? Todos me olharam com ternura e responderam que sim, e que era apenas o começo. Ganhei naquele dia um cargo na diretoria da mesma empresa e fui indicado a participar de uma loja, acho que eu não posso falar o nome aqui, gente, mas é uma seita bem conhecida. Aí ele foi convidado a participar desse lugar. Nos dias decorrentes, fui apresentado a políticos importantes e empresários famosos. Participei de festas de alta sociedade e conheci vários artistas que também tinham feito pacto assim como eu. Tinha um salário de dar inveja, comprei uma bela casa, um belo carro e tinha condições para ostentar o que eu desejasse. O luxo fazia parte de mim e eu dele. E devido a ele, conheci uma atriz bem conhecida e famosa com quem comecei a sair e me relacionar posteriormente e namorar. Mesmo escondido... Desculpa, tá, gente? A letra tá bem pequenininha, eu esqueci de aumentar, então tá um pouquinho difícil de eu ler. Mas tá dando pra entender, né? Voltando, ele conheceu a atriz e posteriormente começou a namorar com ela. Mesmo escondido e não divulgando pra mídia, estávamos namorando. Não vou citar seu nome por motivos óbvios. Um dia eu fui levado a uma festa em Londres. Lá fomos a um local ermo, bem distante da cidade, em uma mansão daquelas tipo medievais. Chegando lá, tínhamos que colocar máscaras pretas no rosto e retirar toda a roupa para adentrar em um corredor que levava a um salão subterrâneo. Eles nunca comentavam o que acontecia em suas reuniões ou festas quando estavam fora delas. E eu estava curioso, aceitei e entrei no jogo. Quando adentrei no salão, percebi um ambiente bem luxuoso e agradável. Tinha uma cama redonda no centro com uma mulher que estava de pé em cima da cama com um lençol negro envolvido em seu corpo
da cintura para cima. Só dava para ver do seu umbigo para baixo. Ou seja, a mulher estava só com essa região tampada e daqui para baixo estava tudo aparecendo. Na altura da sua cabeça, um ferro prendia seus braços que estavam amarrados juntamente com um lençol. As únicas partes que podia se ver bem eram suas pernas e genitálias. Sob uma luz vermelha, tipo aquelas luzes de motel, toda a iluminação do local era avermelhado. Em seu rosto, a máscara escondia sua feição. Em volta da cama tinha 5 homens fortes e malhados, também nus e eretos. Logo que eles perceberam minha chegada, começaram a ter relação com aquela moça que estava sob a cama. Fiquei olhando e fui convidado a participar, mas meio que envergonhado, mas ao mesmo tempo excitado, vendo aquela cena, entrei na brincadeira. Todos a penetraram e chegou a minha vez. Me aproximei e eles a soltaram e foram retirando o lençol que escondia a parte superior de seu corpo. Fiquei paralisado e chocado com o que vi. Aquela linda e excitante jovem era a pessoa com quem eu estava saindo, a atriz que citei anteriormente. Fiquei sem reação. Aí ela veio e me beijou e sussurrou no meu ouvido: "Não é só você que tem segredinhos." Aí os caras que estavam ali começaram a ter relação com ela enquanto ela me beijava. Acabou que entrei na orgia que durou a noite toda. Estou relatando este ocorrido para vocês entenderem de como eles controlam as pessoas e o mundo. Quando falo poder é ter condições e o poder, eles controlam as pessoas e o mundo. Claro que o namoro acabou depois disso, mas não tinha motivos para eu reclamar da vida, Tinha tudo o que queria. Minha vida era regrada a sexo, luxo, poder. Quando falo poder, é ter condições e o poder realmente de dar opiniões e interferir tanto em questões políticas quanto financeiras do meu país, cujas consequências eram refletidas severamente na sociedade brasileira. Eu tinha acesso a deputados, senadores e até mesmo a presidentes da época. Mais tarde, já com meus 22 anos, cansado das orgias e da solidão causada pela futilidade das pessoas que só pensam em dinheiro, acabei conhecendo uma moça, garota de família e de princípios, diferente das pessoas que faziam parte do meu círculo de amizade, por quem me apaixonei e me casei, e tive 2 filhos lindos, mas eu vivia uma vida dupla, pois ela era bem religiosa e eu era um satanista. Eu escondia esta vida que eu levava. Ela nem imaginava que eu pudesse ser quem eu realmente era. Conheci ela aos 22 anos. Namoramos 7 anos. Quando tinha 29 anos, casamos. Ela sempre quis ser mãe, mas não conseguia. Somente 11 anos depois do meu casamento, ela conseguiu engravidar do nosso primeiro filho. E 2 anos depois do segundo. Quando meu segundo filho completou 1 ano, recebi uma visita de um dos líderes da organização da qual eu fazia parte. Ele me trazia uma notícia derradeira e macabra. Me informou que eu teria de sacrificar meu próprio filho em honra e adoração ao demônio, pois eu deveria provar meu amor ao grande mestre Lúcifer, ou sofreria graves consequências. Neste momento, percebi quem eu era e quão terrível e maléfica eram as pessoas com quem eu tinha me envolvido. Eu havia participado de rituais satânicos, mas nunca envolvendo uma criança. E pior ainda, meu filho que eu tanto amava. Sob pressão psicológica, mas resistindo, pois aquelas 2 crianças, meus filhos, tinham mudado algo dentro de mim assim que nasceram. Eu não podia fazer mal nenhum a eles. Então tomei a decisão de contar tudo à minha esposa, que reagiu da pior forma possível. Mas muito religiosa e caridosa, ela não me deixou e, pelo contrário, disse que se eu me arrependesse de coração, estaria livre daquele pacto. Não pensei 2 vezes, quebrei meu compromisso com o demônio. Deixei toda a minha vida de pecado no passado e fui buscar ajuda na igreja a qual ela frequentava. Com 3 semanas que eu estava indo na igreja, comecei a fazer caridades com o dinheiro que tinha ganhado de forma diabólica e imaginei estar seguro ali. Pelo menos foi o que senti ao receber a notícia que minha esposa tinha sido sequestrada.
Passaram-se os dias e nenhuma notícia sobre ela, até que 2 semanas depois chegou a terrível notícia de que tinham encontrado o corpo dela. E segundo as informações da perícia, eles haviam esquartejado o corpo dela e utilizado para fazer um ritual satânico, ritual dos quais eu já havia participado anteriormente. Senti na pele a mesma dor que eu causara em outras famílias. Com muito medo que algo acontecesse com meus filhos, busquei ajuda em várias igrejas e nada. Comecei então a receber visitas diárias de demônios, com formas de sombras negras que gelavam até a alma quando passavam perto de mim. Mal tinha me recuperado da perda da minha esposa, meus 2 filhos adoeceram e precisei levá-los ao médico. No caminho, um acidente de carro acabou por ceifar a vida dos 2 e me deixar paralisado da cintura para baixo. Quebrei a coluna e perdi os movimentos da perna, ficando preso em uma cadeira de rodas. Hoje, vivo em uma cadeira de rodas, sofro pela perda da minha esposa amada, me culpo pela morte dos meus filhos e sou atormentado diariamente por demônios que me fazem desejar a morte como alívio de tanta dor. Perdi todo o dinheiro que tinha e sou cobrado por sussurros demoníacos que assopram em meus ouvidos. Você teve tudo que prometemos, dinheiro, luxúria, poder. Agora estamos cobrando nossa parte e aguardando o dia em que viremos buscar você. Peço a Deus que me perdoe e que este relato sirva de alerta para quem pensa em fazer a besteira que eu fiz. Gente do céu, que história, meu Deus. Gente, eu não tenho muito o que comentar, ele já falou tudo. Por favor, não inventem de tentar fazer pacto com o diabo, magia negra, eu canso de falar isso. Não se envolvam com nada disso para conseguir algo fácil, porque nada vem fácil. O diabo, ele é sujo. Pode parecer que tá tudo mil maravilhas, pode parecer que tá tudo indo muito bem, mas vai chegar um momento em que você não vai aguentar mais. Até porque nós não nascemos para ser servos. Nós somos filhos de Deus. Então, o diabo, ele usa as pessoas como servo. E ninguém aguenta ser servo por muito tempo. Então, pode parecer que tá tudo muito lindo, tudo muito legal no começo, mas vai chegar um momento em que você não vai aguentar mais. Então, não caia nessa besteira. Você não viu a história desse rapaz? A esposa dele foi sequestrada, foi sacrificada em ritual satânico. Ele sentiu a mesma dor que ele causou em outras famílias. Tudo volta, gente, tudo volta. Então, que Deus abençoe a vida do Marcos, que ele tenha muita luz, que Deus tenha misericórdia dele, né? Ele tá sendo cobrado, infelizmente, pelo que fez, mas que Deus tenha misericórdia desse rapaz e coloque a sua mão poderosa em cima dele para abençoar, continuar abençoando. Exemplo, hein, pessoal? Não façam isso. Beijo, meus amores. Obrigada.